Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ver. Filipenses capítulo 4. É um texto curto, mas o apóstolo Paulo, ele vai para essa caminhada final, depois de falar tanto sobre tantas coisas, e ele vai falar sobre a gratidão. Gratidão nas ofertas, por tudo que a igreja vem passando. E eu gosto de pensar na quarta-feira, para a gente pensar um pouquinho sobre tudo o que ele quer nos ensinar, desde as suas exortações até o agradecimento, para que a gente possa refletir sobre a nossa caminhada, sem entrarmos nos extremos da teologia. Quando você pega, e eu quero seguir versículo por versículo, Filipenses capítulo 4, Paulo, versículo 2, ele diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivem em harmonia no Senhor. Bom, vamos começar por aqui para a gente entender isso. O que é que o apóstolo Paulo quer falar para nós, essa questão da harmonia? E aí eu fiquei pensando, lendo o texto hoje na parte da manhã, e pensando assim, o que Paulo quer trabalhar com harmonia? E já que a gente fala tanto em questão relacional dentro da nossa igreja, e eu sempre tenho uma crise muito grande por onde ando, agora estava lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e pensando assim, diante das palestras, por que que nós não temos um país melhor? Por que que a presença dos evangélicos não fizeram diferença nesse país, diferente dos outros países? Por que que nós, brasileiros, não somos acreditados lá fora, nem mesmo enquanto povo evangélico? Que tipo de evangelho é que nós temos? Nós cremos um Senhor, nós cremos em um Deus, nós temos fé, mas o que é que acontece que no âmbito da esfera das relações ainda, da vida social, nós ainda destoamos dos princípios ou das aspirações celestiais da nossa vida? E aí a gente começa a perceber aqui o que Paulo está aconselhando as suas discípulas. Porque Evódia e Sintique eram discípulas. Eu usei essas duas figuras para mostrar o que é RD, relacionamento discipulador. Paulo vai usar a mesma expressão de harmonia que ele está falando lá em Efésios capítulo 6. Quando ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma relação muito próxima e ao mesmo tempo uma relação muito distante. Quando nós cremos que Deus é Senhor, mas nós não experimentamos o seu poder, não pela ausência do poder, mas por causa da nossa incredulidade e da nossa independência, ou da nossa conduta arredio em querermos viver pela fé e na fé. O problema nosso, nós brasileiros, não é termos fé. Nós temos fé, porque fé é a capacidade de crer. A nossa maior dificuldade é trilharmos, caminharmos na fé e pela fé, porque na e pela exige de nós uma extrema confiança e dependência, uma interdependência entre a nossa pessoa e a pessoa de Deus. E Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo que nós precisamos ter uma consciência clara da presença de Deus nas nossas vidas e que nós precisamos ficar constrangidos pela santidade de Deus nas nossas vidas. Aí eu procurei alguns comentaristas, e um deles, muito mais conhecido por todos nós, que é um comentário versículo por versículo de Champion, e ele fala uma coisa fantástica. Essa versão agora está online, que você pode consultar. Ele diz que a única forma de nós termos harmonia com o Senhor é através da experiência doméstica da fé. Que Deus não se revela nos grandes feitos, Ele se revela nas pequenas nuances das nossas vidas, em que nós não queremos entregar o controle dela para Deus. Como a educação de filhos,
o lidar com o dinheiro, o resolver as questões emocionais. Então a grandeza de Deus não é abrir o mar vermelho. A grandeza de Deus é você ser capaz de atravessar o Rio Jordão confiando nele. Mas o Rio Jordão, ele é raso demais. É exatamente nessa hora em que agora Paulo está dizendo assim: a grande fé, ou seja, essa harmonia, é você saber que nas grandes e nas pequenas coisas, Deus precisa estar presente na sua vida. Por que eu vou ter que orar para pegar essa caneca que é muito fácil eu pegar? Eu preciso orar, se eu posso pegar, eu acredito que eu precise. Paulo está dizendo isso, a harmonia é eu saber que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que tudo que a gente faça, faça tudo para a glória do Senhor. Daí a gente vai ter o cuidado de sermos honestos conosco mesmo quanto à relação de que Deus é e está em nós. Ou seja, Ele não é um Deus que nos ensinaram. E nós estamos numa época em que o nosso processo litúrgico de culto tinha assim, oração invocatória. Você não precisa hoje mais invocar porque Ele está em você. E por fato dele estar em você, você entra em harmonia em sabendo que Ele está presente todas as horas do dia da sua vida. Paulo vai mais além, ele diz assim no versículo 3: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ok, vamos lá. Então eu preciso ter que na minha relação de maturidade cristã, ser maduro na fé, é eu ter uma consciência clara da presença de Deus na minha vida, e essa presença me levar a uma harmonia. E aí eu fiquei pensando esses dias, e que a gente está numa briga teológica, por causa da corrente teológica Missão Integral, que tenta fazer um casamento entre socialismo e cristianismo. Impossível. Olha, irmãos, é impossível. Pode todo mundo querer argumentar o que for, mas é impossível a linha de comunismo, socialismo e cristianismo. Impossível. Porque tanto o comunismo e o socialismo trabalham a negação de Deus, e trabalha um sistema de socialismo por intervenção estatal. O socialismo restrito ou indicado na Bíblia foi um socialismo espontâneo. Essa terra é minha e eu quero repartir. Parte do indivíduo a partir da experiência dele com Deus. Não é uma imposição de um órgão. Impossível. E dentro desse contexto, quando a gente vai pensar dentro dessas correntes, nós estamos aqui lidando com um processo de conhecimento empírico. As reais mudanças que acontecem no coração do ser humano são as mudanças que acontecem pela transcendentalidade de uma experiência sua com Deus. Se você não tiver uma experiência pessoal com Deus, se você não passar por um momento de vamos dizer assim, inquestionável daquilo que você experimentou em termos de coração e de alma, então não há mudanças, não existe mudança. O Brasil já experimentou reforma agrária, o Acre foi um protótipo disso. Na época em que se tentaram implantar o sistema de distribuição de terra, e foi um fracasso. Porque não existe essa conotação de mudanças sociais. Agora, não quero falar de política hoje não, é só uma questão de reflexão com você, certo? Brasil. O Brasil tem mais partidos políticos do que qualquer outra coisa. Mais partido político. As pessoas se filiam ao partido político por vários motivos, menos por ideologia. E os que se filiam por ideologia são pessoas que sabem o que querem. Agora é assim, se você vai votar em alguém para presidente nos Estados Unidos, você não está votando no cara. O Brasil não, a gente vota na pessoa. E esse é o maior fracasso. No Brasil o cara vota no partido republicano ou ele vota no partido democrata.
Ele sabe o que crer e o que defende o Partido Republicano. Ele sabe o que defende e prega o Partido Democrata. No Brasil, não. Você tem o cara que quer fazer alguma coisa, e aí ele se filia a qualquer legenda partidária, achando que ele pode fazer alguma coisa, e ele não pode fazer nada, porque quem faz é a legenda. Você tem o cara que diz assim: não, eu não quero fazer nada, eu só quero me dar bem na vida. É o segunda classe de político, então qualquer partido serve. E existem os poucos, que são os caras da ideologia, que sabem o que querem e cria uma camada de pensadores na linha dele, até chegarem ao poder. Mas, nesse contexto, baseado nisso aqui, Paulo está aconselhando, diz assim: eu peço que você ajude essas mulheres. Por quê? Porque a gente entende que no processo de conscientização, eu preciso de ter alguém na minha vida para caminhar junto comigo. A fé não é algo que me mobiliza apenas para os pressupostos da escatologia, gente. Eu preciso trazer a fé para um contexto de vida. E dentro desse contexto de vida, Paulo está dizendo assim: eu peço a você, meu companheiro, líder espiritual, que você seja leal, companheiro de julgo, que as ajude. Nós vivemos um contexto de individualidade, e na fé cristã tem uma coisa que eu acho bacana demais. Sabe o que é? É que eu estou curtindo a rede social, e eu estou vendo as pessoas criticando, bombardeando, porque é um momento de explosão, né? Mas eu pensei assim, falando para o povo lá no Cabo Frio, assim, ó: se os cristãos fossem leais a Cristo, como os caras estão sendo fiéis e leais a Lula se acampando em Curitiba, nós teríamos um cristianismo mais impactante. Entendeu? Qual é a coisa positiva que o senhor vê tudo isso? Fascinado. Os caras saíram de 4 cantos do Brasil, dormir na calçada e na rua por causa do seu líder. Não estou aqui julgando se ele é culpado ou não, porque eu sei que minha igreja é dividida, esquerdista e gente da direita, né? Mas eu estou dizendo assim que nós precisávamos medir que tipo de relacionamento que nós temos com Cristo. Que tipo de relacionamento que eu tenho com a fé. Porque isso resulta a dependência e a forma como que você lida com tudo na sua vida, a partir daquele que é Senhor. E Paulo está falando isso: eu quero que essas duas mulheres não percam e que elas vivam em harmonia com o Senhor, mas elas precisam de ajuda, e eu quero que você ajude nisso. Na caminhada de fé, como na caminhada política, o que demanda um movimento de construção ou de destruição é a lealdade e o companheirismo. E o que falta a nós não é a nossa capacidade de ter fé. Nós temos fé, eu creio em Deus, mas que crer é esse? Um terço do Império Romano, antes de virada do século, era cristianizado. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos, eles eram fracos, eles eram medrosos. Jesus foi crucificado, eles ficaram com medo, eles se refugiaram. Mas depois que veio capítulo 12 de Atos, que desceu o Espírito Santo sobre eles, eles se encheram de coragem e todos eles deram a sua vida pelo que criam. Como foi que Pedro morreu? A história diz que ele morreu crucificado, e que ele achou que não era digno de morrer igual ao seu mestre, pediu para ele morrer, ser crucificado de cabeça para baixo. Quantos discípulos nossos, desse período, foram decapitados? Paulo foi decapitado. João, o último dos apóstolos, foi exilado na ilha de Damasco, depois saiu de lá e também foi o único que morreu de ditosa velhice, para poder fazer a narração e dizer para nós que todos os discípulos do Senhor foram mártires. E por que eles chegaram até o martírio? Porque eles criam no que pregava o seu Senhor, eles criam na filosofia do seu Senhor, eles sabiam que deveriam dar a sua vida pelo Senhor. O nosso cristianismo é um cristianismo confortável. Aí passou onde o Senhor quis chegar,
usando o socialismo? É porque socialista no Brasil é tudo de bom.com. É ótimo ser socialista no Brasil. Socialista e comunista no Brasil, ótimo. Eu quero ver se vai viver um socialismo num país onde tudo é racionalizado. Nos países onde tem o socialismo e o comunismo, tem uma elite rica, os mentores da ideologia, que nas suas férias vão para o Caribe, comem bem, enquanto que a maior parte da população não consegue entrar nem num hotel, porque tem hotel para estrangeiro e hotel para nacional. Agora no Brasil é fácil ser socialista. Eu sou do socialismo, mas eu tenho uma renda paga pelo governo de tantos mil e tantas verbas de gabinete, eu pego o voo para lá e eu vou para cá, é fácil ser socialista. Eu quero ver dizer assim, não, eu sou socialista, eu só tenho essa casa para morar, eu tenho esse catucutuco que parece um carro, mas não é. Então é fácil demais. Agora aqui não. Paulo ele está falando de um campo empírico, ele está falando de experiência particular, ele está falando de uma revelação que diz assim, olha, os nomes deles estão escritos no livro da vida. Essa experiência escatológica, ela faz entender que todos os discípulos do Senhor viviam num sentido claro. O sentido claro de que aqui não é a sua jornada final. A sua jornada final é a vida eterna. E os caras não tinham medo de perder a sua vida aqui, dar a sua vida aqui, gastar a sua vida aqui, em função não daquilo que eles iam construir aqui, mas daquilo que eles iam construir lá, onde a ferrugem não pode corromper, nem o ladrão pode roubar. Essa é a diferença. E é isso que a gente muda, queridos. É que nós vivemos uma discrepância muito grande, onde socialismo e capitalismo, esquerdistas e da direita, todos têm a mesma filosofia: se dar bem, viver bem, comer bem, vestir bem. Mas não é o do cristianismo. O cristianismo é diferente. O cristianismo é literalmente algo que fala de estilo de vida, ou seja, eu amo o meu Senhor, mas eu não ignoro o meu próximo. Agora, vamos lá. Estou misturando as coisas para você, mas você vai entender nos próximos domingos por quê, certo? Já sabe que eu vou votar, né? Não diga isso. Versículo 4. Só daí, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Vamos ler juntos? Vamos lá? Gente, novamente direi, alegre-se. O que seria isso que o apóstolo Paulo quer dizer para nós? Alegre-se, porque essa ênfase, se ele está falando de harmonia, se ele está falando de vida, e aí ele fala agora de alegria. Todos nós que estamos aqui, ao menos nós que estudamos, né, aqui, nós sabemos que existem duas correntes quando se vai trabalhar no entendimento da visão do homem. Os presbiterianos, vou dar um exemplo, presbiterianos e batistas, as duas denominações históricas, ok? Uma tem corrente teologia calvinista e a outra tem uma teologia arminianista, ok? Num desses pontos de divergências doutrinárias, os calvinistas vai defender que o homem tem uma dicotomia. O homem é corpo e alma. E a alma, ela se divide na parte espiritual também. Os batistas são tricotomistas. Alguns até brincam de que, por isso que nós temos sermões de 3 pontinhos. Corpo, alma e espírito, certo? Mas nós cremos assim, o homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. Não vou entrar nessas questões, mas como eu vou usar a expressão tricotomista, ou seja, que nós acreditamos que o corpo é essa cascata, essa casca, a alma é a sede das nossas afeições, sentimentos e pensamentos, e a parte espiritual é a parte comunicável com Deus, é a parte sensitiva da transcendentalidade, e é esse espírito que voltará para Deus. Então, nós batistas somos tricotomistas.
Paulo, ele está dizendo um negócio fantástico para quem é tricotomista. Quem é dicotomista vai pirar com o que eu vou dizer, certo? Paulo, ele está dizendo assim, que eu posso estar bem espiritualmente, muito bem, eu não estou em pecado, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, mas eu estou um cristão triste. Paulo está dizendo que é o camarada, aquele pastor que se suicidou, aquela diaconisa que se suicidou, aquele irmão evangélico que se suicidou. Pode um cristão se suicidar? Pode. Porque depressão tem as suas nuances espirituais? Tem, mas a depressão é uma doença e precisa ser tratada. Depressão é algo que você precisa cuidar e procurar um profissional da área para tratar a sua depressão. Se você está com medo, com síndrome de pânico, se você está querendo ficar sozinho no quarto, não há razão de viver mais, aí você está fazendo jejum, você está fazendo oração e não adianta, porque é uma questão crônica, é uma questão de doença, você tem que procurar tratamento. Alguns espiritualistas vão chegar e dizer assim, não, tem que confiar no Senhor, tem que buscar umas irmãzinhas da oração, do jejum para receber. Não, não faça isso não. Experimente expulsar o demônio da pessoa que está mandando você ir fazer jejum e oração. Expulsa o demônio dela, que é o demônio que está usando ela para dizer para você, se mate. A depressão é depressão. Você perdeu a razão de viver. Você perdeu a razão de se alegrar. Paulo está dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Quando eu me alegro no Senhor, eu começo a ter discernimento entre o que é clínico e o que é espiritual. O que é clínico é clínico. Ou seja, eu preciso responder fé com fé e eu preciso responder ciência com ciência. E é por isso que tem tanta gente paranoica dentro da igreja. Pensa no lugar que tem gente doente, é a igreja. Gente que precisava fazer tratamento psiquiátrico, psicanálise, frequentar psicólogo e não faz. E ela não consegue ter relação saudável com ninguém. Sabe aquela mulher que apanha do marido sempre, e você diz, é uma safada. Não tem vergonha na cara, não tem uma autoestima boa. Não, ela tem uma história que precisa ser tratada, porque ela tem uma relação de dependência. E ela tem prazer, o que parece sofrimento para nós, é prazer para ela. E dentro das igrejas nós temos essas pessoas assim, aonde dentro dos nossos pequenos grupos a gente precisa diagnosticar que aquela pessoa tem um comportamento que não é normal, e que não é a oração que vai resolver. Pastor, você está dizendo que oração não funciona? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo ao contrário. Por causa da oração, alegre-se sempre no Senhor. É por eu estar bem com o Senhor, é por eu estar bem no Senhor, é que eu vou ter entendimento de que eu preciso de ajuda, e eu preciso saber que tipo de ajuda que eu preciso ter. Paulo está construindo aqui, querido, algo que seja saudável. Ele está no âmbito da alma. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Vai lá, Mateus 4. Abriu Mateus capítulo 4. Vou defender a minha corrente aqui, tá bom? Muito bem, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Está com E minúsculo ou E maiúsculo? Toda vez que tem na Bíblia o E maiúsculo é a pessoa do Espírito Santo. E minúsculo é o Espírito do homem, tá bom? Então Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesses 4 versículos, Jesus está sendo tentado em que dimensão? Em que dimensão? A fome é o quê? Emocional? A fome é espiritual?
física, ele estava literalmente com fome. Essa é uma tentação humana, provação humana. Ou seja, o diabo sabia que ele estava com uma tentação fisiológica, fome. Eis aí, campo visual, essas pedras, transforme em pães. Tentação física, era um problema. Jesus respondeu espiritualmente, não. Ele respondeu dizendo, não, eu estou num propósito, nem só de pão viverá o homem. Agora segue, vamos lá. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Ok, nesse versículo aí, Jesus está sendo tentado em que dimensão? Física, espiritual ou emocional? Um de cada vez. Qual é a tentação de Jesus? Ele está sendo tentado em quê? Emocional ou espiritualmente? Emocional, gente. Ele está sendo tentado na vaidade, na soberba, no orgulho. Você não é o filho de Deus? Me prove que você é o filho de Deus. Me mostre que você é crente de verdade mesmo. Me mostre que o seu Deus é poderoso. Se lança daqui abaixo. Ele dará ordem aos seus anjos para que te segurem. Ora, não é isso que a gente faz? Para mostrar que a gente é crente? Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio. Sai, demônio, né? Como se fosse no grito. Como se fosse eu que expulsasse. Você expulsa demônio? Sim, vocês expulsarão demônios, mas em nome de quem? Em meu nome. Então para que eu vou gritar? Se eu disser baixinho, ele vai sair do mesmo jeito. Sai, demônio, em nome de Jesus. Não é no nome de Jesus? Ou é no bater do pé? Jesus está sendo tentado na alma. Satanás não conseguiu derrubar Jesus, harmonia. Tentou nas necessidades materiais. Eu não sou escravo das coisas materiais. Tentou agora no nível emocional. Vaidade, soberba, arrogância, presunção. Eu gostava de uma palavra, eu não uso mais porque comecei a sofrer bullying aqui dentro da Cibapa, né? Jactância, né? Então, orgulho. Aí vamos lá. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse, retire-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Qual é a tentação agora que Jesus está sofrendo? Emocional, físico ou espiritual? Por que espiritual? Porque Satanás queria que Jesus o adorasse. Eu vou tentar ele fisicamente. O crente imaturo, ele ele quer Deus e o mundo, não dá. Vou dois senhores, ou você adora um ou adora outro. Ele foi para a tentação emocional. Cara, você é o cara. Coisa boa é receber elogios, né? Você é o cara. Bicho, você é bom. Emocionalmente. Ore por mim, meu irmão. Quantas vezes eu já sofri essa tentação da pessoa chegar assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Ore por mim, porque eu já pedi a fulana, ciclano e beltrano orar. Então fulano, ciclano e beltrano já orou por você, mas eu quero que o senhor ore por mim. Qual é a sensação para mim? A minha oração tem poder. A unção do pastor tem um poder. Por que a oração do pastor é que tem mais poder? Por que só o pastor que sabe aconselhar? Porque só o pastor, é isso que a Bíblia diz? Não. Então o orgulho, a vaidade, eu sou o cara, não derrubou Jesus. Ele diz assim, cara, se você é mesmo filho de Deus, se lança daqui abaixo. Agora a tentação espiritual, tem gente que acha que eu não caio, eu não vou cair. Tem gente que cai espiritualmente, porque quando você não cai pelo pecado moral, você cai pela vaidade de alma. E às vezes, até nas coisas espirituais o diabo te derruba.
E Jesus foi tentado nas 3 áreas. Paulo ele está dizendo exatamente isso para aqueles irmãos, para aquelas irmãzinhas, para nós hoje. Ele está dizendo que precisamos estar em harmonia, corpo, alma e espírito. Tem tanta gente desmiolada. Há um tempo atrás aqui, tinha uma irmã, graças a Deus eles foram embora, louvado seja Deus por isso, né? A mulher veio para cá e tudo, orando, porque aquele homem era dela, só que o homem era casado. E ela foi pelos montes da cidade de Palmas, foi nas igrejas, oração, e foi atrás, aonde ele ia, ela ia atrás, porque a profecia diz para ela, que aquele era o homem dela. Então era assim, ele ia se separar, ela ia dar em cima dele, e hoje eles estão juntos, porque Deus falou. A gente tem que ter cuidado com essa psicopatia, essas nuances, esquizofrenias e cacuetes gospels que acontecem dentro do nosso cenário. Quando a gente volta para o texto, volta lá para 4, Filipenses capítulo 4. Paulo está dizendo assim: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Então, eu estou falando da harmonia, eu estou falando da lealdade e companheirismo e a vida plena. Eu falo na alegria como um conceito de cura, de restauração de alma. Sabe quando a gente vai dizer isso aqui? Paulo está trazendo a alegria antes da amabilidade. Joelson me perguntou assim: pastor, por que o senhor retrocedeu daquela ênfase que a gente estava dando à linha da libertação? Porque a linha da libertação ela é perigosa demais. As pessoas querem justificar as suas faltas, os seus erros. Elas não querem se consertar, atribuindo a culpabilidade dos seus fracassos ao diabo. Eu acredito não em maldição hereditária. Ó, seja forte, olha aqui, olha para mim. Eu não acredito em maldição hereditária até Jesus chegar. Tem uma maldição hereditária na minha família. Pá, 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 pá. Pô! Aceitei Jesus. Essa maldição cerrou, acabou. Por quê? Porque ele se fez maldito em meu lugar. Porque ele me deu vida e vida em abundância. Não há maldição hereditária. Se alguém ensinar isso, é que quer prender você nos velhos rudimentos da lei. Agora, olha para aqui. Olha para aqui. Eu sei que é difícil concorrer com criança, mas olha para aqui, ó. Agora, maldição hereditária, ela não interrompe a herança espiritual e emocional que eu recebi no processo da minha vida. Nenhuma maldição espiritual está sobre mim, mas eu vim com uma herança. Olha a herança do meu pai. A herança da minha mãe não é maldição, é herança. Não confunda herança com maldição. Dá para entender? Herança é aquilo assim, ó. Eu sou herdeiro disso aqui. Não, eu não quero essa herança. Eu não posso dizer eu não quero essa herança. Eu tenho que protocolar que eu não quero essa herança. Eu tenho que oficializar que eu não quero ser herdeiro, que eu estou renunciando a essa herança. A maldição não. A maldição, Jesus pagou o preço. Ele foi maldito no madeiro, se fez maldito por todos nós. Amém? Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diz assim, ó: não tem maldição na sua vida, acabe com isso. Pode dizer para ele assim: não tem maldição na sua vida, acabe com isso. Ok? Porque o homem se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade, Cristo Jesus. Então não existe esse negócio de maldição. Senão as pessoas ficam dizendo assim: é a maldição do meu pai. Gente, então a gente vai fazer uma macumba ali, um despachozinho e desfazer, porque Jesus já fez isso. Maldição não, mas herança. O que é herança? Olha aqui a herança, ó. Eu passei 19 anos da minha vida vivendo um estilo de vida sem princípios. Agora eu me converti. Eu vou levar um tempo para desconstruir esse padrão de vida que está no meu inconsciente, no meu subconsciente e no meu consciente. E as mesmas coisas que eu renuncio na consciência, às vezes eu durmo e os fantasmas do passado aparecem. Sabe como é que é isso? Então eu não quero, mas está lá, porque eu sou
fruto da minha história, você é fruto da sua história. Paulo está dizendo isso, a alegria do Senhor, a nossa força é a alegria do Senhor. Mas ele diz, mas seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então o que é a amabilidade? É lógico que Paulo está derivando um conceito de entrega. Eu sou do Senhor, você é do Senhor. A sua religiosidade consiste em protocolos litúrgicos, processos de rituais da crença, ou o seu relacionamento com Deus precede o instituto. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento na pessoalidade de Deus, independente das circunstâncias. Eu não acredito numa amabilidade sem o conceito interno da pessoa de Deus na sua vida. Eu odeio você, Flávia. Eu não suporto você. Humanamente, é impossível convivermos juntos, mas por causa do amor que eu tenho por Deus, Ele vai me ensinar a conviver com você. Ok? Então o que é que Paulo faz? Ele escreve a um senhor e diz, receba esse escravo que você quer matar, que fugiu de você, eu estou mandando ele de volta para você. Trate-o bem. Isso não vem de sistema, isso vem da experiência com Deus. A experiência com Deus é que faz com que eu entenda isso. A amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Eu acho que eu contei isso aqui uma vez, vou relembrar para você. Eu e Lídia estávamos num restaurante com um casal evangélico. Casal evangélico. Estávamos comendo e tem esses garçons que fazem apressadinhos, tira o prato, não já viu isso? Você está comendo, mas ele está vendo lá que todo mundo parou de comer, ele vai lá e tira o prato, não é? E o rapaz, irmão de cor, né? Você sabe que nós, quando ficamos com vergonha, a gente fica cara pálida, né? O branco fica vermelho e a gente fica cinza. E aí ele tirou o meu prato, tirou o prato da Lídia e foi pegar o outro prato. A pessoa foi muito rude. Ela olhou assim para assim: pode deixar meu prato aqui, por favor? Para que isso? Para quê? Para que você tem que falar com aspereza para mostrar que você é forte? Ao contrário, quanto mais aspereza você fala, é que mostra quanto você é fraco. Quanto mais rude e ignorante uma pessoa, é um escudo de defesa que ela está colocando para se proteger, porque ela não sabe lidar com a amabilidade. A amabilidade às vezes faz nos parecer otários, bobos. E eu falo assim para a Lídia assim: nossa, eu mudei demais. E mudei mesmo. Nossa, eu era encrenqueiro até os 40. Depois dos 40, eu decidi ser feliz e não ter razão. E aí eu chego em casa, queridos, eu sofro demais. Deixa eu contar para você. Eu sofro demais, porque eu chego em casa algumas vezes com a vontade de matar. De verdade. Um ódio. Aquilo remove dentro de mim. Sabe? E eu vou para o quarto para orar e ler a Bíblia. E eu grito. De verdade, Senhor, eu não aguento. Foi hoje ou foi ontem, não lembro, mas acho que foi hoje que eu falei para a Lídia assim: eu sempre tive resposta na ponta da língua. Sempre. Eu sempre mandei qualquer um para a cucuia. Não dissesse meia coisa para mim não, que eu lhe dava uma tonelada. Entre matar e morrer, eu preferia matar do que morrer. Então, mas Deus me trouxe para Cibapa. Foi tratamento de Deus. Igreja de líderes fortes, de pessoas de personalidade forte. E eu, sabe assim, foi a maneira que Deus me ensinou assim: você fala de amor, mas você não sabe o que é amabilidade. Amabilidade é engolir sapo. Seja forte, que eu estou dizendo para você. É engolir. Todo mundo sempre me imitou, né? Assim, pastor faz caras e bocas. Já viu? Para não dizer os palavrões que eu estou pensando.
Eu lembro na Cibapa, só uma vez que eu explodi e eu disse um palavrão para uma pessoa. Disse. Depois eu me arrependi. Mas a amabilidade é você decidir não ofender o outro. Amabilidade não é você dizer eu te amo. É você pensar que você tem todo o direito de dizer tudo para a Vânia, dizer tudo. Mas você diz assim, não vale a pena eu ferir. Eu não vou ferir. É o meu direito dizer. Mas a amabilidade é o cuidado da ferida não abrir no coração do outro. Isso é amabilidade. Está entendendo? E não é fácil para uma pessoa com temperamento como o meu, como temperamento como o seu. Porque você é ruim, você sabe, né? Você é o cão. Mas a gente pensa que amabilidade é você tratar todo mundo bem. Não, é eu estar revestido de razão. Está no meu direito, na minha posição. Mas por causa do coração de Deus, você trata o outro bem. Isso é ser cristão. Isso Lula nunca vai conseguir passar para os seus discípulos. Só Jesus conseguiu passar para os seus discípulos. E só os discípulos de Jesus é que conseguem vivenciar isso. Ninguém mais. Isso é amabilidade. E aí a Bíblia diz que essa amabilidade seja conhecida por todos vocês. Pastor, e o senhor conseguia vencer isso? Não foi fácil não. Pergunta aqui minha esposa. Tinha dias que eu ficava 2 dias dentro de casa trancado para não sair. Porque eu tinha que lutar. E eu ficava na sala assim, ó. Eu vou dizer. Mas vai. E aí até os meninos, Adácio e João aprenderam. E papai está lá falando sozinho. Está doido. Descarregar, despejar. Para encontrar a pessoa e já está esclarecido. Sabe aquela história que vocês acham uma gracinha, sempre pensaram que era história minha? Eu consegui vencer. Hoje quase eu não cozinho tanto quanto eu cozinhava lá em casa. Eu fiz terapia. Terapia com psicólogo. Paguei caro para lidar com o meu temperamento. Foi ainda eu aprendi sobre aquela culinária que você já sabia, aprendi a cozinhar, foi assim. Picotando vocês. A raiva, o tomate, o pimentão. Hoje eu não preciso fazer mais nada disso. Sabe o que é uma disciplina? Você fala assim, não vou dizer mais não. Eu poderia. Quantas vezes eu cheguei perto de uma pessoa e falava assim. Ia 2 vezes a pessoa. Aí voltava para a minha sala, ó. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria. Sabe por quê? Porque não é o meu temperamento. O meu temperamento é ir para cima de você. Mas o texto fala que não seja conhecida por vocês a seu temperamento, que seja conhecido por todos a forma como você lida com o outro, não, que seja conhecido por todos a sua amabilidade. Então você passa por burro, por otário, por tolo, por frouxo, por mole, por amor ao seu Senhor. Sabe por quê? Gálatas 2:20. O que está escrito? Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que esse mesmo se entregou por amor a mim. Eu estava falando para a Rose e para o Geraldo, eu fui para um campeonato Go Cup lá de Goiânia com o João Emanuel. Pensa no povo para brigar por causa de futebol. E algumas injustiças, e eu falei assim, eu ficava, oh meu Deus, eu não posso brigar, eu sou pai, mas eu sou pastor, eu sou pai, mas eu sou pastor, eu sou pai, mas eu sou pastor, meu Deus, e tal, e pai, né, então, e aí eu descobri que tinha um outro lá, que era muito briguento, e que no outro Go Camp ele brigou demais, e estava todo mundo admirado, porque ele não estava brigando.
Aí tivemos a reunião, e aí, no bate-papo, ele disse assim para mim: o senhor me conhece, né? Eu falei: conheço. Eu e toda a Palma lhe conhece, Eu fiquei muito calado nesse negócio aí, em respeito ao senhor. Aí eu, o que é que o pastor ia pensar de mim, né? Eu falei: pois é, eu também fiz a mesma coisa. O que é que você ia pensar de mim, né? Está entendendo? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Mas eu mandava a Lídia brigar. Briga lá, Lídia, que você não é pastor. Vai lá. Então, é a diferença que a gente faz, querida. A amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Por quê? Olha o que está o texto final, diz. Vamos ler juntos? Vamos lá, o que está escrito aí? Perto está o Senhor. Olha só. A amabilidade eu não quero Deus longe de mim. E todas as vezes que eu firo o meu irmão, o Senhor se distancia de mim. Todas as vezes que eu magoo o meu irmão, o Senhor está longe de mim. E Ele está dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. É só isso. Só isso, pastor. Isso é tudo. Isso é tudo. A certeza da proximidade com seu Deus, a certeza de que as nossas orações não serão interrompidas, a certeza de que o Senhor ouvirá as nossas orações, porque o texto sagrado diz assim, não adianta que se você trouxer uma oferta, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é que você tenha contra ele. Se você lembrar que o outro tem alguma coisa, quando você deixa a sua oferta e volte lá primeiro e se reconcilie com o seu irmão. Pastor, eu não tenho nada contra o Ari, mas todas as vezes que eu converso com alguém sobre o Ari, eu pontuo só pontos negativos do Ari. Eu tenho alguma coisa contra ele ou não tenho? Não, eu não tenho nada contra o Ari. Mas quando eu vou conversar com o Tito sobre as pessoas da igreja, eu só pontuo coisas negativas do Ari. Então eu tenho alguma coisa contra, sim. Você só resolve quando você é verdadeiro. E aí é que está, é que nós não somos autênticos. E é por isso que a nossa comunhão não flui. A comunhão só flui de forma ungida e abençoadora quando eu sou capaz de dizer para você o que eu sinto por você, para que haja o bálsamo de Gileade, para que haja cura. Não há cura se há ressentimento. Não há cura se há ferida. Não há cura se não há perdão. Não há cura se não há reconciliação. Mesmo que seja uma queixazinha, seja uma contrariedadezinha, você tem que colocar para fora, porque essa contrariedadezinha vai virar um câncer. E esse câncer vai tomar conta da sua língua. E essa sua língua vai contaminar outros. Vai dar metástase em todo o corpo de Cristo. Por isso Paulo está dizendo: perto está o Senhor. Eu estive com um casal recentemente, e eu falei assim para Lídia, o marido com a língua coçando para falar algumas coisas, mas a mulher dizia assim: marido, pá, travava, marido. Sabe o que significa isso? É de que a nossa palavra e a nossa fé é baseada na edificação do outro. Vamos avançar por causa do nosso tempo. Eu ainda tenho umas coisinhas para dizer para vocês aqui. Não andem, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos para Deus. Olha a mesma fase tricotômica que nós estamos falando aqui para vocês. Paulo começou com o corpo, a alma, o espírito, e agora ele volta novamente para essa cadeia. Ou seja, ele está dizendo para nós, literalmente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, olha para mim, seja forte aqui que eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisa pior do que a gente querer dar uma mãozinha para Deus. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Ele não precisa da sua mãozinha. Tem determinadas situações na nossa vida que é oração.
Conversei com um homem de Deus, pastor Roberto Carvalho, esse final de semana, e ele disse: meu irmão, eu estou 17 anos nessa igreja, eu estou com 67 anos, e uma coisa que eu aprendi: o que eu não posso resolver, e o que eu não posso fazer, eu não vou me desesperar, eu vou entregar na mão do Senhor e vou dormir. Você pode mudar o coração de alguém? Não pode. Não pode. E a gente precisa entender isso. Paulo está dizendo literalmente assim: por que nós tomamos ansiedade muito grande? Eu acho engraçado. Eu tenho só 2 miúdos, vocês têm filhos maiores, sabe isso? Mas tem coisas que você não pode produzir. Bom é ser pai de criança, né? Onde você diz: vai para lá, vem para cá, faz isso, eu vou te bater, obedece. Mas chega um momento que eles vão crescer e dizer assim: epa, agora sou eu, agora eu vou viver. É assim na relação do cônjuge também. Eu não posso. Minha esposa ontem, nós fizemos 19 anos de casado ontem, e a gente conversando, orando e conversando, aí eu estava dizendo assim para ela assim: ora, se eu casei com uma pessoa daquele jeito, foi porque eu fui atraída pelo jeito dela. Por que eu quero mudá-la? Se ela não decidir mudar por si mesmo, você quer mudar a outra pessoa, você que está querendo mudar a outra pessoa, é a parte desonesta. Porque você se interessou pela qualidade daquela pessoa, pelas falhas daquela pessoa, e agora você quer se moldá-la para que ela seja o que você quer. Não, você quer sublimar, oprimir a outra pessoa. Mudanças são reais quando ela parte do coração da pessoa que quer mudar. Esse princípio, querido, faz com que a gente entenda que ser ou andar de forma ansiosa faz com que nós achemos que estamos no controle das coisas. Nós não podemos estar no controle de nada. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a casa, se Ele não guardar o negócio, em vão trabalham os sentinelas. Sabe o que é a maior dificuldade que nós temos? É de vivermos a serenidade da fé. É por isso que eu nunca seria um pregador pentecostal. Porque eu não acredito que a gente consiga levar Deus no grito. Você não leva Deus no grito. E ainda tem mais uma coisa, seja forte com o que eu vou dizer, ó. Deus é um Pai muito bom. Mas Ele é um Pai perfeito. Porque você pode estribuchar, a palavra certa, estribuchar. Você pode estribuchar, dar seu piti, pode dar o seu grito, mas Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, independente do que você queira. Eu acho o máximo de Deus é que a gente criou na teologia de que Deus nos deu livre-arbítrio, deu, para a gente escolher o que a gente quiser, contanto que no final vai prevalecer o que Ele quer. Senão Ele não é Deus. Alguém criou assim: não, essa é a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus se chama burrice humana, cabeça dura, teimosia do homem. Porque o que Ele quer, eu acredito no determinismo teológico. O que Ele determinou, Ele determinou. Ele disse assim para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive, prega aos ninivitas. Aí Jonas disse assim: tu é doido, eu não vou nada. Eu quero mais que eles morram, eu quero mais que eles pereçam, porque os meus pais foram assassinados por essa coisa. O Senhor sabe que eles são terríveis. E aí ele foge. Ele podia se dar bem, pegou um navio, entrou no navio, está lá dormindo. Agora eu quero ver se ele me encontra aqui. O que é que o texto sagrado diz? Uma tormenta se levanta. Aí os caras do paganismo lançam sorte. Até as crenças politeístas estão a serviço de Deus. Joga o búzio, põe a carta, joga o tarô. Vamos lá, quem é o culpado? Porque essa tormenta é sobrenatural. Vamos lançar sorte. Qual dos deuses está furioso? É o estrangeiro. O estrangeiro é o culpado. O que é que você fez contra seu Deus? Que Ele mandou a tormenta. Não, vocês estão certos. Me lancem no mar, que a tormenta vai passar. Deus está irado comigo porque eu estou fugindo dele. Pum! Cadê o livre-arbítrio?
caiu no mar. Veio o peixe, não sei que tamanho é esse peixe, eu acho que era do tamanho de uma sardinha. Olha lá, a sardinha engoliu Jonas. Alguns dizem que foi baleia, eu acho que foi sardinha, viu gente? A sardinha engoliu. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? O livre-arbítrio de Jonas foi pensar assim: mas que tolo, que burro que eu fui. Quem pode combater contra esse Deus? O que é que diz a Bíblia? Operando Deus, quem impedirá? Quem deterá a sua fúria? Ok, Altíssimo, eu faço o que tu queres. Ah é? A sardinha vomita Jonas. Vai lá. Aí ele faz o que Deus quer. Deus fez o que Deus quer. Ele sentou e disse assim: eu já sei o que é que ele vai fazer. O povo vai chorar, vai se arrepender e ele vai perdoar. Quer ver? Deu outra. O povo se arrependeu, chorou, Deus perdoou o povo e o Jonas ficou irado. O que é que Deus faz? Tinha nascido ele calvo, carequinha, nascido uma boboeira, ele protegido do sol. O sol aumentou a força, queimou, ele ficou, sentiu o sol na cabeça, na calvície dele, começou a chorar. Eu falei: poxa vida, você está chorando por causa de uma árvorezinha e eu não choraria por causa do povo? Gente, o princípio aqui é: quando Deus quer fazer, agindo Deus, quem impedirá? Então você vai ficar ansioso por determinada situação que só Deus pode reverter. Determinadas situações que é Deus que vai manter o agir dele na sua vida. Não tem jeito. Não andeis ansiosos por tudo, mas em tudo pela oração e súplica. Então a minha oração é oração de gratidão, a minha oração é uma oração de dependência. Eu devo apresentar os meus pedidos a Deus? Devo. Mas tem gente que aprende assim, ó. É uma crítica que eu vou fazer, tá bom? Seja forte. Eu tenho dificuldade com isso. Culto de oração da Cibapa, eu quero pedir oração por causa disso. Aí vai para uma outra igreja, eu quero pedir oração por causa disso. Aí vai para outra igreja, eu quero pedir oração por causa disso. Aí vai para outra igreja, eu quero pedir oração por causa disso. Aonde ela vai pedindo oração? Ou seja, palmas inteiras já sabe o seu pedido de oração. Como se as orações das igrejas fossem reverter o seu quadro. O que vai reverter o quadro que nós colocamos diante do Senhor é: e sejam conhecidas por Deus, apresente seus pedidos a Ele. Pedi, e dá-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, pedindo, crendo que recebereis, assim será feito. Ah, pastor, mas tem que pedir para todo mundo. Ou você depende das orações das igrejas, ou você acha que elas têm poder, ou você não crê no poder de Deus. Eu não estou falando de uma situação de enfermidade. Pastor Valmir contraiu câncer, estão pedindo oração no Brasil inteiro. Mas uma coisa, são coisas esporádicas. Aliás, imitando Dilma Rousseff, uma coisa é uma coisa, que coisa que é coisa de outra coisa. Vocês entenderam? Espírito de sabedoria, Dilma Rousseff. Entendeu? É isso que funciona. Se nós precisamos entender, querido, é assim, ó. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Mas eu preciso entender que quando eu entrego alguma coisa na mão de Deus, o texto sagrado diz: e a paz, versículo 7, e a paz de Deus, aliás, ponha lá para a gente ler juntos, vamos lá, versículo 7, Filipenses 4, 7, vamos lá? Vamos ler juntos? E a paz de Deus, quando eu me converti, eu estava com muita sede de Deus, muita sede, mas tanta sede de Deus, eu queria tanto Deus, que não tinha uma igreja naquela cidade que eu não visitei. Onde tinha um culto de oração, onde tinha muito... Aí um dia, eu conheci uma missionária, que tem o mesmo nome do meu pastor, só que o meu pastor é Jabes Nogueira, e o nome dela é Jabes Onofre. E a professora Jabes Onofre disse assim para mim: menino, até quando você vai parar de ser menino? Aí eu falei: como assim?
Você fica andando de igreja em igreja, de pastor a pastor, de apóstolo para apóstolo. Quem corre atrás de oração e de profeta é como o vento que não sabe para onde vai. E você nunca vai saber o que Deus tem para a sua vida enquanto você não aprender esse versículo. A Bíblia diz: não deixai as vossas congregações como é o costume de muitos. Pensa num tapa sem mão que aquela mulher me deu. Nunca mais saí da minha igreja. Culto de oração só na minha igreja. Culto de doutrina só na minha igreja. Firmei na fé e me tornei essa gracinha que eu sou hoje aqui, olha. Tá lindo. Está entendendo? Identidade doutrinária. Identidade congregacional. Eu quero que você grave isso nessa noite. Você quer crescer na fé, tenha identidade doutrinária, identidade congregacional. A minha doutrina é esta, a minha congregação é esta. Eu não posso achar que Deus está em todo lugar e por isso que eu vou em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, mas há uma identidade familiar. Qual é a sua identidade? Onde você vai crescer? Aonde você vai liderar? Você não vai crescer, você não vai liderar, você não vai se firmar, você não vai se mover nos dons de Deus, porque você está movido pelas necessidades, pela angústia, pelo sofrimento, pela dor, e sai batendo nas quatro portas. Deus está perto de ti, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Eu entendi isso. Em poucos meses, eu estava no seminário, e eu estava entendendo qual era o meu chamado, eu estava sendo abençoado. Deus me deu essa gracinha, que eu fiz 19 anos com ela. Agora, querido, não seja crente de despacho. Não fique de encruzilhada em encruzilhada, encruzilhada. Porque você não vai encontrar Deus, você vai encontrar demônios. E tem demônios também nas igrejas. Não vá. Nem todo aquele que diz que é Senhor, tem Deus como Senhor. Nem todo mundo que se chama pastor é pastor. Nem todo mundo que se diz apóstolo é apóstolo. Nem todo mundo que diz que é bispo é bispo. Entenda isso. Tem cada charlatão. Gente que aproveita da sua condição para fazer uma oração e extorquir alguma coisa de você. Um pisozinho, um anelzinho de ouro que está no seu dedo, uma ofertinha para a obra. Por isso que Paulo está falando assim: foque em Deus. E se você quer ser maduro espiritualmente e consolidar a sua casa, tenha firmeza doutrinária e firmeza congregacional. Identidade doutrinária, identidade denominacional. É tão difícil. Eu vou na casa dos meus irmãos. Seja forte que eu vou dizer. Depois o menino tira isso da internet, viu, Juana? Corta isso aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo meus irmãos assembleianos, eu amo meus irmãos presbiterianos, eu amo meus irmãos da Casa da Bênção, eu amo meus irmãos da Luz para o Povo, mas não tem jeito. Aonde é que você se sente em casa? Os hábitos da casa dos meus irmãos não cabem dentro da minha casa. Não cabe. E quando você anda muito da casa dos seus irmãos, você vem para a sua casa e você quer trazer aquela identidade para essa casa. Não dá. É o mesmo pai, mas as casas têm identidade doutrinária e identidade congregacional. Você está entendendo o recadinho que eu estou mandando para você? O que eu aprendi é a minha sede de Deus e a minha vontade de aprender me colocava na posição de menino, que não estava preparado para comer ainda comida sólida, e tomava leitinho. Eu estava na casa, mas eu não era da casa. Eu já estava quase 2 anos na casa, mas eu não tinha espaço na casa, porque eu ainda estava engatinhando e andando pela sala e a casa dos outros lugares. Qual é a sua casa?
Pastor, quer dizer que eu não posso ir na igreja A, B, C e D? Não estou dizendo isso. Você é inteligente para saber o que é que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que Deus lhe deu uma família. E nesse crescimento espiritual e de maturidade, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu amo quando eu trouxe os pregadores da campanha do Valdo Jaboque na Cibapa. A gente gosta, né? Dá uma animadinha na gente, né? Porque eles sabem levantar a poeira. Aí eles me convidaram para eu ir pregar, aí eu fui. Aí eu tentei imitar o Zaqueuzinho, que veio pregar no nosso, esqueci o nome dele. Eliseu, pastor Eliseu. Quando eu dei um grito, falhou a voz, saiu fininho. Não dá. Cada um na sua casa, cada um com o seu estilo, e todos edificando o corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero terminar com você em pé, dizendo o último versículo. Põe aí, Juana, para mim, por favor. Versículo 8. Diz assim. Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nestas coisas pensem, ponham em prática tudo que vocês aprenderam hoje aqui, tudo que vocês receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém?